porque nós vamos, de um modo ou de outro, falar sobre esses dois textos. Mas antes eu preciso lembrar você até onde a gente chegou aqui. O fato é que domingo passado, nós deixamos Saulo de Tarso literalmente no chão. Não é verdade? Foi lá que a gente deixou ele no chão. E deixou ele no chão sem a visão, totalmente impactado por uma visão extraordinária, quando na sua fúria zelosa por Deus, mas um Deus que ele conhecia das tradições dos seus pais, das tradições da sua geração, da sua nação, e em função desse zelo, este homem foi se endiabrando e foi virando um monstro, a ponto de, na sua obsessão contra o nome de Jesus, ele foi fazendo atrocidades, foi perseguindo os que confessavam a Jesus de casa em casa, foi matando, foi consentindo com a morte, foi virando uma besta, um bicho, foi obrigando homens e mulheres a blasfemarem nas sinagogas, os expondo a vergonhas públicas. Saulo, se a gente fosse falar numa linguagem nordestina, virou o cão chupando manga. E foi nessa sua perversidade que, não se contendo em Jerusalém, ele virou uma espécie de bandeirantes que iria perseguindo a igreja onde quer que ela estivesse. E não sem revestimento legal. Ele tinha cartas, ele tinha autorizações, ele virou o animal domesticado dos sacerdotes, para poderem fazer com que Paulo fosse se transformando nesse monstro. Mas a gente também viu que, conquanto Saulo de Tarso tivesse se transformado e a sua fama percorrido vários lugares como sendo o grande perseguidor da igreja, o que ninguém sabia é que do lado de lá da eternidade, Jesus o olhava e já o laçava com os laços de graça e de amor, para que o perseguidor virasse também perseguido e se transformasse no maior pregador que a igreja de Jesus já conheceu na história. Mas nós deixamos Saulo no chão. Mas no chão ele recebeu uma recomendação de Jesus. E a recomendação foi que ele deveria ficar na casa de um homem chamado Judas, que a gente não sabe quem é este Judas. Mas os companheiros levaram ele a este Judas. E esse lugar tinha endereço certo, era na rua direita, em Damasco, na casa de Judas. Por isso que hoje pela manhã, quando eu estava refletindo sobre essa palavra, o que me veio em mente foi exatamente isso. Na rua direita, na casa de Judas, um homem sem rumo descobre o caminho. Eu vou repetir isso. Na rua direita, na casa de Judas, um homem sem rumo descobre o caminho.
Por que a gente está dizendo que era, de fato, um homem sem rumo? Porque ali, conforme a gente já viu, Saulo deixou de ser senhor de si mesmo e foi levado pelos seus companheiros à casa de Judas, e ninguém entendia nada, e ninguém podia dar uma explicação. A impressão que nós temos é que este Judas talvez fosse alguém conhecido de Saulo e dos soldados, mas não era um cristão. Cristão era Ananias, a quem Jesus falou. De modo que talvez ficou todo mundo naquele dia se perguntando: e agora? Esse homem tem 3 dias que não enxerga, tem 3 dias que não come, tem 3 dias que não bebe. E o que a gente faz? Possivelmente tem 3 dias que ele não fala. Falar o quê? O que é que Saulo ia dizer? Mas durante estes 3 dias, não se engane, a única coisa que Saulo conseguia fazer era falar com Jesus. Uma oração secreta, silenciosa, possivelmente ainda cheia de confusões, porque o impacto de Saulo foi esse: o Jesus a quem eu lutava e perseguia é o Messias. Ele é o Messias. Ele não morreu, ele está vivo. Ele é o Messias, ele falou comigo. E foram 3 dias numa escuridão, aonde ele apenas orava e falava sem saber o que dizer, o que fazer. Ele é o Messias. E uma viagem para dentro da sua história, de tudo quanto ele ouviu, de tudo quanto ele aprendeu, das lições de seus pais. É como se fosse um filme passando em alta rotação, e de repente ele se achava dizendo: ele é o Messias. Por isso que eu lhe digo que aqui Saulo está sem rumo. O que fazer? Para onde ir? O que dizer? Até que nessa oração silenciosa, Jesus fala com Saulo de novo. E conforme a gente apreende dos versículos seguintes, o versículo 10 de Atos 9, se você puder ir acompanhando, é como se mudasse o cenário. E deixando Paulo ou Saulo na rua direita, na casa de Judas, sem rumo e sem chão, nós somos levados a outra casa em Damasco. E se diz que em Damasco, versículo 10, havia um discípulo chamado Ananias. E quem é Ananias? Nós não sabemos. O que a gente sabe é isso aqui. Mas era um discípulo de Jesus. E se diz então o texto que o Senhor, numa visão, disse a Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E a fala de Jesus foi: dispõe-te, se levante, e vai à rua que se chama direita. Ananias sabia o endereço. Na casa de Judas, é só você perguntar quem é Judas que mora aqui na rua direita. E lá você vai procurar por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu acho tão interessante isso. O detalhe, a gente já ouviu tantas pregações que dizem isso, eu tenho certeza. Quantas pregações a gente já não ouviu, gente dizendo assim, que Deus conhece o endereço, até o apelido do indivíduo conhece. E Deus disse: Ananias, vai lá, porque ele ora. E na oração ele viu, está aí no versículo 12, ele viu você, seu cabra. Ele viu você. Ele viu um homem chamado Ananias, e é você, ele viu. E na sua visão você impunha sobre ele as mãos para que ele recuperasse a vista. Antes de eu continuar aqui com a resposta assustada de Ananias, porque foi um susto, eu só preciso fazer você enxergar uma coisa.
Tudo isso está acontecendo aqui na cidade de Damasco, certo? Cidade síria, cidade gentílica. Enquanto isso está acontecendo aqui, em Jerusalém a igreja está caminhando. Daqui a pouco a gente vai voltar para perceber que em Jerusalém o pau cantava, porque a perseguição fez com que todo mundo corresse e só permaneceram os apóstolos. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção é que enquanto existe uma igreja que estava se organizando, que estava pregando, organizando-se, o que eu digo no sentido de que já houve aquela eleição dos homens que iriam servir às mesas, já se sabia dos responsáveis pela palavra, eram os apóstolos. Depois veio a perseguição, desmonta tudo, cada um corre para um lado, mas a igreja existe aqui. Mas fora dos portões da igreja, o Senhor está agindo. Eu só queria que você guardasse isso. A igreja, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. A igreja, as pessoas, a eclesia, os chamados, que se unem em nome de Jesus, que se unem em função da pedra fundamental, da confissão do senhorio de Jesus. A igreja existe para proclamar o nome de Jesus. A igreja existe para dizer ao mundo que Jesus é o Senhor. E por meio da igreja, a fragrância do conhecimento de Jesus se faz sentir. Mas olhe bem para mim, Jesus não está encaixotado na igreja. Jesus não está preso nas muralhas da igreja. Jesus não depende da igreja para agir no mundo. Você me entende? Você me entende? Jesus não vai ficar assim, vai lá, porque se você não for, eu não posso fazer nada. Ele é Senhor. E conquanto a igreja deva ser a luz que brilha para o mundo, eu lhe digo, Jesus age na igreja, mas Jesus age além da igreja. Por isso que ele não pediu permissão a Pedro, nem a João, nem a Tiago para poder derrubar Saulo. Por isso que quando se ouviu falar de Saulo, Jesus já tinha feito tudo. Por isso que Ananias se assustou, que é isso? Este homem, Saulo, me enviou. Portanto, entenda, o Espírito do Senhor age por meio da igreja, e a igreja deve ser no mundo essa manifestação do reino. A igreja deve existir para ser um epitáfio de graça para quem quer que veja-nos. Mas Jesus não depende de nós. Mas Jesus não depende de você. Assim como ele fez com Saulo, ele fez com os sábios do Oriente que viram uma estrela e foram dar de cara com Jesus. Foi assim que ele fez com tantos outros. Por exemplo, Abraão teve que se encurvar àquele que era sacerdote do Deus Altíssimo, cujo nome era Melquisedeque. Não se engane, não sejamos presunçosos e achemos que Deus só age quando a gente aperta o gatilho. Ele é Senhor, é privilégio nosso sermos boca de Deus para o mundo, mas o Senhor está além de nós. Essa é a primeira coisa. Por isso que ele chama Saulo, sem interferência. E eu estou lhe dizendo isso só para depois você ver que é isso que Saulo diz quando escreve aos Gálatas e afirma: eu não dependi de homem nenhum.
Não consultei ninguém, meu negócio foi direto com ele. Ele vai dizer isso, Saulo. Mas eu estou apenas ampliando essa percepção para que a gente não sejamos orgulhosos e achemos que Jesus está trancado aqui e só faz alguma coisa no mundo se a gente fizer. Engano. O Espírito do Senhor está espalhado sobre a terra. Jesus fala ao mundo, Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Mas voltemos para Saulo. Quando Ananias ouviu essa história toda da conversão, que até então ele nem sabia da conversão, o que Ananias soube foi que ele estava cego na casa de Judas, na rua direita. Agora acompanhe comigo, versículo 13. Quando Ananias ouve isso do Senhor, dizendo: olha, Ananias, tem um homem na rua direita, na casa de Judas, o nome dele é Saulo, o apelido é Tarso. Ele tem 3 dias que está orando, ele viu você entrando, impondo as mãos e ele recuperando a visão. Até então era tudo o que Ananias sabia, que era Jesus que apareceu para ele, que ele tinha se convertido, não soube de nada. Mas quando Ananias ouve isso, acompanha o raciocínio. O versículo 13 diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, com todo respeito, com toda reverência, mas eu tenho que falar. Eu tenho ouvido de muitos a respeito desse homem. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Você está percebendo o nível de comunhão de Ananias com o Senhor? Você está percebendo que comunhão é essa? Você está percebendo que é uma conversa? Uma conversa. Senhor, numa visão, a gente não sabe que modo sobrenatural se deu isso. Mas nessa visão, Ananias diz: Senhor, o que eu sei desse homem é que ele tem sido um instrumento perverso. E o que eu sei dele é que ele tem feito muitos males aos teus santos em Jerusalém. E sei também que ele veio até Damasco com ordem, com autorização de todos os principais sacerdotes, para prenderem os que invocam o teu nome, Jesus. É como se Ananias, como não? Ananias sabia de tudo. Sabia que ele vinha. Imagine, na cidade de Damasco, os crentes que se reuniam em casas, não tinha templo, mas todo mundo sabia, porque se era uma coisa que eles não negavam, era o que criam. O modo de ser denunciava que eram discípulos de Jesus, porque nem eles se alinhavam ao religiosismo judaico, e nem tampouco eles se alinhavam ao paganismo greco-romano, eram discípulos de Jesus. E eu fico pensando aqui, agora é uma especulação minha, que quando veio a notícia que Saulo estava vindo prender a todos, e sabendo eles os males que Saulo já havia feito em Jerusalém, essa igreja possivelmente disse: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos livra desse homem, Senhor, ajuda-nos, faz alguma coisa. E de repente Jesus disse que o homem está cego. Eu acho que era um negócio assim: aleluia, Deus ouviu as nossas orações, toma, cegou ele. Eu quero ver quem pode com o povo de Deus. Toma, Saulo, brinca, vem cão, vem cão. Está cego, aleluia. Aí Jesus vem dizer: ei, ele viu tu indo lá orar por ele, para ele voltar a ver. Ananias entrou em choque. Mas Jesus, eu já estava preparando o testemunho para dar na igreja, que o perseguidor está cego. Tome, cego, vem agora, vem. E Jesus diz: olha, ele
Está lá orando e você vai orar e ele vai voltar a ver. Aí Ananias não entende, mas aí o Senhor diz, versículo 17: então o Senhor lhe disse, versículo 15: vai, Ananias, vai, porque até agora ninguém sabe, mas você é o primeiro a saber. Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Ninguém sabia. Ananias teve o privilégio de ser o primeiro a saber dessa história toda. Vai lá, Ananias. Você imagina o choque? Eu escolhi Saulo. Ele será um instrumento e ele levará o meu nome perante os gentios e reis, e outra, perante os filhos de Israel. E se ele, Saulo, fez muita gente sofrer pelo meu nome, eu mesmo mostrarei a ele o quanto importa sofrer por mim. Vai dizer mais o quê? Durma com esse barulho. Vai dizer o quê? Porque aí Ananias, mas Senhor, e o que ele fez com o teu povo? Não se importe, ele vai sofrer numa medida multiplicada, muito maior. E a gente vai ver aqui nos próximos domingos que Saulo sofreu. Agora sofreu. Mas ele é meu. Eu escolhi ele para mim. E eu vou mostrar que com Saulo vai haver um caminho novo. As portas do Evangelho vão se abrir para o mundo. Ele é meu. Agora que ele vai sofrer, vai. Ananias não argumenta mais absolutamente nada. Se arruma, o coração tuc, 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 tuc. Sem entender, mas ao mesmo tempo entendendo tudo, porque quem anda com Jesus sabe que Ele é o Senhor de toda a graça. Que a graça de Deus causa esses espantos, esses sustos, essas maravilhas, de você dizer assim, que é isso? Só Deus, só a graça faz coisas assim. E ele se levanta e conforme a continuidade da narrativa, o versículo 17 disse: então Ananias foi, botou certamente a sua capa, se tinha um cajado, pegou o cajado, foi lá em direção à rua direita, entrou na rua direita, perguntou onde é que é a casa de Judas, se ele já não sabia. Na casa de Judas ele bateu a porta. Abriram-se a porta, talvez o próprio Judas, talvez alguns companheiros de Paulo estavam lá. Se já não estavam lá, talvez estivesse só Judas e Saulo, cego, sem comer, sem beber, em silêncio. Ananias chega, não tem muito palavreado de saudações, ele chega. Ele vai direto onde está Saulo, a fera, o bicho, sentado, quietinho, manso, cego. Eu fico imaginando essa visão de Ananias. Você imagina comigo ou não? Ter chegado assim e parado assim, e visto aquele bicho apenas totalmente indefeso, totalmente sem ação. O perigoso ali, acuado. E eu acho lindo como o coração de Ananias revela o coração de um discípulo de Jesus. Porque se é muitos de nós, meus irmãos, a mão do tabefe já estava pronta, pelo menos um. Esse vai ser pelo menos daquele meu irmão de Jerusalém que você matou, porque a gente está falando de morte. A gente está falando de tortura. A gente está falando de coisas horríveis que ele fez. Sabe, aquela vontade de dizer assim, meu Deus, eu tenho que dar pelo menos um. Mas ele não faz outra coisa. Ele age como um discípulo de Jesus. E ele põe a mão assim na cabeça de Saulo. E ele diz o nome, Saulo, irmão. Oh, isso é muito lindo.
Ele põe assim: Saulo, irmão. Eu acho que nessa hora Saulo sentiu um negócio assim, porque ele tinha visto que isso ia acontecer, ele só ficou esperando, confuso, medroso, assustado, feito um animal acuado. Mas de repente Ananias põe e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Isso é muito forte. E disse mais, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Eu não sei, mas eu só tenho para mim que Saulo começou a chorar, a chorar, a chorar. O que apareceu no caminho me mandou aqui, e você recuperes a vistas e fique cheio do Espírito Santo. É nessa hora, meus irmãos, que se diz no versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele se levanta. O interessante é que a gente às vezes foca muito nisso, né? E os seus olhos caíram escamas, ele voltou a ver, mas ele se levantou cheio da alegria, do Espírito, da certeza, da graça, do amor que acolhe, que abraça, da misericórdia. A experiência de quem se sente amado por Deus. Naquele momento Saulo sentiu o que a lei não lhe deu, o que a religião não lhe deu, o que as tradições não lhe deu. Ele sentiu, foi a paz que penetrava o âmago do seu ser. Não apenas as alegrias da psique humana, não apenas as reações do corpo, não apenas as satisfações da intelectualidade. O que ele sentiu foi o Espírito se abrindo, se expandindo, se ampliando. Ele soube que ele estava cheio do Espírito. Irmãos, a gente está falando de uma experiência real. A gente está falando de uma experiência verdadeira. Ainda ontem eu pregava numa igreja e eu dizia ali àqueles irmãos que facilmente a gente pode confundir espiritualidade apenas com as manifestações da psique humana, de alegria, de sorriso, de choro. É possível que uma pessoa apenas nesse nível do antropos psíquicos, como diz Paulo aos Coríntios, do homem natural, ele sinta alegria, ele chora, ele sorri, mas ainda totalmente entupido espiritualmente. O que a gente está falando aqui é de um homem que se abriu para a realidade espiritual, cujos olhos do coração foram iluminados e ele soube, com o discernimento espiritual, quem era Jesus. Nós não estamos falando de uma camada que chegou apenas no intelecto, ou de uma verdade, ou de uma informação que chegou apenas no nível das emoções e que gerou esse trimelique todinho. A gente está falando de uma mensagem que alcançou o Espírito. Conforme se diz, a espada, a palavra é espada, que penetra. A gente está falando de um homem que virou homem pneumático, homem espiritual. É mais do que a adesão de levantar a mão, é mais do que a emoção em função de uma manipulação melódica, em função de uma mensagem que produz uma catarse psicológica. A gente está falando de uma obra do Espírito, irresistível, indescritível, mas que se sabe, quem sabe, sabe o que é isso. Nesse instante, a seguir, quase que como num filme, a seguir, você verá Saulo cumprindo as formalidades e as ordenanças exteriores. Porque o que se diz é, a seguir, levantou-se e foi batizado. Ai, pelo amor de Deus, né? Depois de tudo isso que eu disse, a gente ficar enganchado agora, batendo cabeça se foi por aspersão ou por imersão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Esse é o nosso problema. É que a gente agora se engancha, ele se foi batizado na casa. Aí alguns irmãos que defendem o batismo assim,
Aqui não tinha rio, aqui não tinha nada. Não, mas pastor, mas tinha um tanque. Aí os que defendem a aspersão, não, mas a prova aí. Mas meu Deus do céu, a gente está tratando de uma coisa tão profunda, e a gente vai se enganchar com isso. Por mim, se foi mergulhado, se foi... Eu creio, eu acredito, que foi aspergido. Trouxe-se água e se aspergiu água sobre Saulo. Eu acredito firmemente assim. Mas diante de tudo isso, eu vou ficar nisso? Então vamos avançar logo, né? Vamos começar a sair desse jardim da infância e vamos crescer em consciência. Foi batizado. Desse instante, tudo muda. Primeiro que vamos comer, né? 3 dias, sem comer, sem beber. Depois se alimentou e diz o texto, se sentiu fortalecido. Por isso que eu disse, na rua direita, um homem, na casa de Judas, um homem sem rumo, acha o caminho. Na rua direita, na casa de Judas, um homem sem rumo, acha o caminho. E agora? Nasci, estou vivo, estou sentindo o coração pulsando. Há uma energia nova em mim, tudo é novo. Há uma vontade de viver, há uma paz no coração. É um negócio que eu não sabia na religião. Na religião eu só sabia o que era estar rinhando os dentes de raiva, de ódio, tentando provar que eu estou certo e o outro está errado. Mas agora não, agora há um fortalecimento, há uma paz, há uma consciência. Há uma certeza que Jesus está comigo. Há uma sensação indescritível de que o Espírito está em mim. Agora mudou. Mas a questão, e agora? Como é que vai ser? E daqui para frente, como é que eu faço? Qual vai ser a vida? Aí entra agora nos entroncamentos da historicidade da vida. Assim é com qualquer um de nós aqui. Ninguém vive, irmãos, querendo o que Pedro quis. Sabe aquele momento de transfiguração, que estava tudo no bem bom? Aí Pedro disse, Senhor, está tão bom. A gente viu isso aqui, quando vimos sobre Pedro. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, e outra para Elias, e eu cobro o ingresso. Só ficou Jesus, não é isso? Só ficou Jesus, e Jesus disse, não contem a ninguém. Bora descer e bora para a vida. Bora para a vida. Lá debaixo já tem um filho de um pai chorando porque o filho está endemoniado. Bota o pé na existência, vai para a vida. Chegou a hora. Agora é a hora, Saulo. Vamos chamar agora ele a partir de agora de Paulo. Agora é hora, Paulo, de viver as implicações da experiência. Primeira coisa que acontece é que se diz no versículo de número 19 que ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Houve uma comunhão, houve uma... Eu sei lá o que é que houve. Eu fico pensando o que é que aconteceu naquelas conversas. Saulo meio com vergonha, porque imagine, o bicho aqui em casa tomando café, que matou, que esfolou, que torturou, mas talvez estava todo mundo lá, olha só, Paulo é assim, Jesus é assim, Jesus é assim, e houve uma comunhão. Mas naquele tempo, o coração de Paulo começou a ficar apertando. Se você estiver olhando agora para o livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê o versículo 19 e você lê o versículo 20, parece que há uma sequência histórica, não é verdade? Mas eu quero que você tenha essa percepção agora. Só que entre o versículo 19 e o versículo 20 existe um hiato histórico. Vou repetir isso. Existe um hiato
fato histórico, existe uma intersecção aqui. E que a gente, na leitura de Lucas, fica parecendo que o versículo 19 e o versículo 20, parece que naqueles dias ali, Saulo, já pegaram ele pela mão e levaram ele para uma sinagoga, não foi? Você acha que foi assim? Não. Segura aí a onda. A gente precisa ir agora para o livro de Gálatas. Vamos lá? Gálatas capítulo 1. Abra aí. Gálatas capítulo 1. E eu quero que a gente comece exatamente do texto que a gente leu. Gálatas capítulo 1. Encontraram, meus irmãos? Versículo 10. Olhe bem para mim. O que é que ensejou Paulo dizer isso aqui? É que lá na Galácia, os crentes da Galácia estavam como que cocheando entre o Evangelho e a proposta de alguns fariseus que diziam assim: devemos crer em Jesus, mas não devemos deixar de obedecer à lei. E para quem veio das terras de onde Paulo veio, havia um discernimento que ou é ou não é. Ou é Cristo que eu confio para a minha salvação, ou eu ainda estarei confiando em mim. Ou a gente confia que nós somos salvos pela graça, ou a gente acha que é salvo porque vai para a igreja, porque dá o dízimo. Ou a gente acha que é salvo porque usa essa roupa. Eu estou dizendo aqui se fosse apenas contextualizando, mas lá não, lá é: ou é Jesus ou eu preciso ainda ficar fixado nos mandamentos da lei para não desobedecer, para não ser reprovado. Haja vista que Jesus aqui se tornou apenas um mandamento a mais. E Jesus não é um mandamento a mais. Jesus não é um personagem a mais. Jesus não é alguém que apenas foi para a fila que está Moisés, Abraão, Davi. Aí Jesus vem para a fila e diz: da fila eu sou o primeiro agora. Ou Jesus é a essência de tudo, ou se ele for apenas mais um, eu não entendi nada do Evangelho. Crer em Jesus virou o quê? Mais um mandamento? Ou estás na graça, ou sendo diferente da graça decaístes. Porque Paulo, eu sei quem eu fui. Vocês é tudo criança para mim. Vocês nem sabem quem eu era. Zeloso. E da minha idade avantajava-me muitos daqueles que eram meus contemporâneos de idade. Vocês não sabem do que estão dizendo. Nesse negócio de guardar a lei, enquanto vocês estão indo, eu já fui e voltei 10 vezes. Portanto, o que eu estou falando aqui, diz Paulo aos crentes da Galácia, não estou fazendo média com ninguém. Não preciso agradar Pedro. Não preciso agradar João. Não estou aqui para poder ter o apoio formal dos apóstolos de Jerusalém, porque eu não estou servindo a homens. É Paulo dizendo isso. Não busco eu o favor de homens. Será que é isso que eu busco? Será que eu estou agradando a homens? Porque se fosse a homens, eu não seria servo de Jesus. Você percebe que existe um corte radical. Eu sirvo a quem? A Jesus ou a Pedro? Ou a João? Ou a Paulo? A quem eu sirvo? A Agostinho de Hipona? A Calvino? A Lutero? Aos puritanos? A quem eu sirvo? Ou é o corte e a gente fica como na transfiguração, some Moisés, some Elias, só fica Jesus e o Pai dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi.
Ou é assim, ou a gente ainda não discerniu bem o Evangelho. Por isso que ele diz isso. Faço-vos, porém, irmãos, saber. E aqui entra para o que eu quero falar agora. O Evangelho por mim anunciado não é segundo homem nenhum. Isso é forte, viu? Forte. Sempre que eu leio esse texto assim, eu tenho que dizer, Paulo era um cabra macho. Era um cabra macho. Alguns historiadores, principalmente do segundo século, descrevem Paulo como um homem feio, baixinho, de sobrancelhas coladas e narigudo. E dizem que careca, mas eu prefiro não entrar nesse detalhe aí. Mas uma coisa ele era macho de Deus. Tinha medo não, irmão, dizia na cara. O que Paulo está dizendo aqui, leia com cuidado. Eu não recebi de homem. E diz, mas eu não aprendi de homem. Foi mediante revelação de Jesus. Aí você diz, meu Deus, será que ele está falando de quem? Dos apóstolos, é? Paulo teve coragem de dizer isso? Paulo teve coragem que o que ele aprendeu não teve nada a ver com os apóstolos em Jerusalém? Teve coragem de dizer. Teve. E nada que ele disse era contrário ao evangelho pregado por Pedro e por João. Não era outro evangelho, era o mesmo. Haja vista, a gente vai encontrar aqui em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, e você vai ver que não é uma mensagem que Paulo pregou nova que ninguém sabia, mas o que Paulo está dizendo é, eu não estou aqui com carimbo na testa para obedecer A ou B, o que eu aprendi do evangelho foi com Jesus. Por isso que quando chega lá no versículo de número 15, depois que ele descreve quem ele era no judaísmo, ele tem uma consciência de vocação profunda, irmãos, é tremendo. Ele disse assim, olha, tem uma coisa que vocês têm que saber. Ele me escolheu antes de eu nascer. E naquele dia na estrada de Damasco foi o dia que ele escolheu para revelar Jesus para mim. E desde aquele dia em diante, eu não consultei carne ou sangue. Não perguntei a ninguém como é que era. E o versículo 17 diz o mais forte, nem subi aonde? A Jerusalém. Para os que eram apóstolos antes de mim, eu não perguntei nada a Pedro, nem a João, nem a Tiago, nem a Mateus. Não perguntei nada a ninguém. Por isso que eu digo que é um cabra macho mesmo. Aí é quando ele nos informa o que é que acontece entre o versículo 18 e 19 de Atos. Afirma ele, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, se você marcou o livro de Atos, vamos ler de novo agora o versículo 19 de Atos, só para a gente agora fazer essa junção histórica. Ah, pastor, por que o senhor está dando tanta ênfase a isso? Porque é importante. O versículo 19 diz, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. A leitura continua, e depois parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Aí eu chego de novo e digo agora o que está. E logo pregava nas sinagogas a Jesus. Entendeu a sequência histórica? O que é que Paulo foi fazer na Arábia?
Quando você faz essa leitura do livro de Atos, fica parecendo que Paulo caiu do cavalo, foi para a casa de Judas, Ananias ouviu a revelação, foi lá onde estava Saulo, colocou a mão sobre ele viu, ele ficou cheio do Espírito Santo, ele foi batizado, ele comeu, e no dia seguinte estava dito que Paulo estava na sinagoga de Damasco. Não. Depois desses poucos dias em Damasco, Saulo foi para o seu deserto pessoal. Depois desses poucos dias, ele percebeu que ele precisava ficar só. Tinha que ficar só. E ficar só por quê? Quanto tempo durou isso? Não há um consenso. Mas segundo diz o livro de Gálatas, o que se diz é que, uma vez que ele foi para Damasco, foi para a Arábia, voltou para Damasco, o versículo 18 de Gálatas diz: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém. Se estes 3 anos forem uma referência da conversão até a ida em Jerusalém, ou seja, o período de Paulo na primeira vez em Damasco foi alguns dias. E depois a gente não sabe quanto tempo ele ficou em Damasco e quanto tempo ele ficou na Arábia. Todavia, conforme a gente vai ver no livro de Atos, logo que Paulo começou a pregar em Damasco, ele teve que sair fugido. Portanto, a segunda parte da sua estadia em Damasco não pode ter sido longa. Você concorda comigo? Porque assim que ele botou a cara e começou a pregar, disse que ele teve que sair fugido, escondido. Portanto, se nós tomarmos esses 3 anos como sendo da conversão até a ida em Jerusalém, eu posso lhe dizer que a maior parte desse tempo, Paulo estava recluso, sozinho. Por quê, pastor? Porque ele teve que ficar sozinho. Eu lhe digo. Porque há certos caminhos na vida, e ouça bem isso, há certas trajetórias na vida que você vai ter que fazer sozinho. Você está me entendendo? Há momentos que a gente vai andar junto com todo mundo, mas há certos pontos na vida que a gente precisa ganhar consistência. Consciência. A hora na existência foi com Paulo de uma forma muito mais intensa, óbvia. Paulo veio de uma tradição opressiva. Paulo veio no contrafluxo da verdade até que ele recebe o impacto. Em nome de Deus, eu lutava contra Deus. Chegou a hora de me reconciliar com Deus. Portanto, era preciso que as ideias se organizassem. E a teologia? E o que ela aprendeu? Aprendeu aos pés do maior rabino daquela geração, o rabino Gamaliel. E você sabe o que é isso? Todas as gavetas mentais cheias de teses e de articulações e de mandamentos e de leis, e você vai ter que abrir agora uma por uma e dizer assim: não, o que é que fica, o que é que sai. Não é que ele se esvaziou mentalmente, não, pelo contrário. O que ele disse é: eu descobri que tudo isso aqui é refúgio, é nada. É esterco, para não ter que dizer uma palavra tão chocante a essa hora do dia. É isso mesmo que você pensou. É nada. Diante da revelação do conhecimento de Jesus. Às vezes, eu fico até com vergonha. Porque a gente ainda é tão menino
Eu fico pensando, o conhecimento que a gente acha que tem, porque leu 4 teologias sistemáticas, nem leu o comentário completo do Novo Testamento, leu aí algumas páginas de consulta, leu 20 livros sobre doutrina, aí a gente fica se achando assim, sabido. Se a gente tivesse 5 minutos com Saulo, ele botava a gente com a cara no chão. Mas ele disse, eu não vou me valer disso não. Porque saber que Jesus está em mim é maior do que tudo. É maior do que tudo. Também ele não era um anti-intelectual não. Quando foi preciso, ele foi para o meio do Areópago e deixou o filósofo babando. Quando foi preciso, ele confrontou cara a cara os judeus e as suas tradições. Paulo era um homem culto. Mais tarde, Pedro, quando vai falar de Paulo, porque também Paulo deu uma bronca pesada em Pedro, seja homem, rapaz. Aqui, enquanto os irmãos de Jerusalém não chegou, tu comia na mesa com os gentios. E agora porque chegaram os judeus, tu fica, rapaz, seja homem. Aí Pedro tinha que falar mansinho, viu? Mas mais tarde Pedro vai escrever e vai dizer assim, irmão, o irmão Paulo, olha como é que Pedro se refere. O irmão Paulo fala coisas difíceis, que os ignorantes e instáveis deturpam para a sua própria destruição. Paulo era o cara, mas era um homem quebrantado. E esses dias na Arábia, na solidão, é um negócio dele com Jesus. Não vamos entrar aqui não, né? A gente nem sabe como foi. Mas foi um negócio tão profundo que Paulo saiu dali dizendo o que ele diz aqui. Versículo 11 de Gálatas 1, só para a gente poder continuar. Faço-vos, porém, saber que o Evangelho por mim anunciado. Paulo vai usar várias vezes essa expressão, o meu Evangelho. O meu Evangelho. Não é que é um Evangelho diferente do de Pedro, não. É que a percepção dele era outra. O meu Evangelho. É só você ler, leia Romanos, leia Coríntios, leia Gálatas, leia Efésios. E você vai ver que mente era de Paulo. Meu Evangelho. Que ia para níveis e profundidades, e que ia e que voltava, e que não era perfeito não. Mas que as suas 13 cartas revelam uma percepção extraordinária do Evangelho. Que até hoje faz com que muita gente fique correndo atrás do rabo. Só porque não percebem que há uma profundidade simples. E que se a gente não conseguir chegar lá, porque há muitas coisas que a gente não consegue chegar lá, em Paulo. Soberbo é quem diz assim, eu entendo tudo. Bora conversar comigo? Bora lá? Eu sei de tudo de Paulo. Sabe demais. A gente tem impressões. Mas o que esse homem viveu, discerniu, percebeu, a gente até hoje está tentando. É óbvio que eu não estou dizendo isso sob o argumento de que existem coisas ocultas. Tudo é claro e simples. Mas os caminhos que ele faz, muitas vezes, a gente tem que estar correndo atrás para perceber. Por que que isso é importante a gente entender? É importante a gente entender, porque como eu disse, se assim foi com Paulo, assim às vezes é com a gente. Eu estou falando para um grupo de irmãos aqui, que cada um tem um tempo de igreja, tem uma história de igreja, mas eu não sei, eu sei de mim, eu não sei qual é o seu nível de percepção do Evangelho.
Porque quando eu estou falando percepção do Evangelho, eu estou querendo dizer a você que eu estou falando de algo que é muito maior do que alguém que diz assim: antes eu ia para a igreja católica, antes eu recebia a hóstia, antes eu rezava o terço, antes eu ia para a missa, e depois eu vi que tudo era isso errado, me mostraram alguns versículos da Bíblia, e agora eu vim para aqui, eu me arrumo, eu venho para o culto, eu dou o dízimo, eu canto essas canções, e está tudo bem, estou salvo. Mas entre isso que a gente falou, ou que poderia ser outro, ou e outro, ou e outro. Mas o que eu quero que você entenda é que evangelho é mais do que alterações comportamentais. A minha questão é, qual é o seu nível de percepção do evangelho? Ou será que você está naquela que diz assim: aqui nesse chão, todo mundo que pisa diz que é salvo. Aleluia. Portanto, enquanto pisar eu neste chão também eu serei salvo. Portanto, eu não preciso pensar. Eu só preciso estar aqui e fazer o que o pastor disser. Por onde é, pastor, que eu vou? É por isso que quando acontece tragédias, frustrações, fica todo mundo perdido, doido. E agora? Por isso que eu digo, há certas quedas, há certas rupturas, há certas decepções que nos salvam, porque nos faz a gente enxergar uma percepção de evangelho muito maior. Você está me entendendo? E a gente não vira discípulos da forma, discípulos do modo, discípulos da liturgia, discípulos da teologia, discípulos da doutrina. A gente precisa ser discípulo de Jesus. É uma consistência maior, que ninguém recebe num passe de mágica. É um caminho, é cada passo que eu dou. É cada passo que eu dou. E eu cresço em consciência, eu cresço em percepção, eu avantajo-me no meu olhar, eu discerno com mais clareza. E todos nós estamos nessa caminhada. A caminhada de conhecer, de conquistar aquilo para o qual eu já fui conquistado. Isso é Paulo falando. É nesse nível que ele anda. De alcançar aquilo para o qual também eu já fui alcançado. Mas para a gente passar dessa etapa, porque senão a hora avança, e ela vai avançar de todo jeito, ele voltou para Damasco. Voltou. Aí você diz, por que que ele voltou para Damasco? Porque os únicos amigos, discípulos de Jesus que ele tinha, eram aqueles gatos pingados, que acolheram ele. Ou não era? Ele ia para onde? Ele ia para onde? Eu vou para onde? Porque, ora, naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet, porque senão, meu amiguinho, na hora que Ananias orou para o Paulo, que ele se levantou, Ananias tinha pegado o celular. Ei, Saulo, vem cá. Mandava para todo mundo. Não era assim? Mandava para todo mundo. Eu e Saulo. O quê? Aí apareciam aqueles bonequinhos, né? Embaixo, Saulo se converteu. Aí ia ter mensagem, não sei quantos mil compartilhamentos. Mas não tinha nada disso, meu irmão. Não tinha nada disso. Saulo tinha que voltar, era para os únicos irmãos que o acolheram. Era lá em Damasco. Foi lá, cheguei. Ô irmão, aí já perceberam que o negócio estava diferente. Por isso que agora a gente volta para o versículo 20 do capítulo 9. E se diz, e logo pregava. Aí sim, logo pregava. Perceberam que Saulo estava com um vigor extraordinário. Perceberam que o homem saiu daquele deserto com a língua cheia do fogo da palavra do Evangelho. E logo pregava. E ele foi pregar aonde? Aonde ele foi? Eu digo que o homem é macho porque é macho. Ele foi na sinagoga. As sinagogas eram reuniões de judeus, onde havia a possibilidade, inclusive, de alguém dizer assim, eu tenho uma palavra.
Ia lá e falava. E imagine Saulo lá. Eu tenho uma palavra. Só que quando ele pegava a palavra, no meio da judaizada toda, ele dizia o que está no versículo 20: Jesus é o Filho, no meio da sinagoga, na cara limpa. Aí a gente acha que Jesus disse, eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você acha que Saulo está dizendo, ai meu Deus, que karma? Não, é porque era assim mesmo. Eu vou dizer aos meus irmãos, de sinagoga em sinagoga, eu saí perseguido, mas agora eu vou dizer a todos. Você vai ver comigo aqui que as viagens de Paulo, o primeiro lugar que Paulo ia era, ou gostar de sofrer, era Paulo. Era lá que ele ia. Versículo 21, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Ele não veio para aqui precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e deixou a judaizada toda confundida em Damasco. E ele usa uma expressão aqui, demonstrando que Jesus é o Cristo, só para a gente não se alongar muito aqui, mas essa expressão grega, demonstrando, tem a ideia de quando você reúne provas. Demonstrando que Jesus é o Cristo, é como se dissesse, Paulo estava agora debatendo, provando com autoridade, usando tudo quanto ele sabia e afirmando, Jesus era o Filho, é o Messias, demonstrando, arrazoando, provando, reunindo argumentos. De modo que chegou uma hora que não deu mais. E aqui a gente vai encerrar. Versículo 23 diz, decorridos muitos dias, que não se sabe precisar quando, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe aí mudou de lugar. Quem não tem discernimento do Evangelho, e quando o Evangelho desmonta as bases de poder religioso, não dá outra. A outra ponta vai odiar. O que fizeram com Jesus? Portanto, eles disseram, não dá, vamos matar este miserável. Os que diziam servir a Deus. E é sempre assim. O Evangelho desmonta as nossas bases. O Evangelho abala as estruturas. E eles disseram, a gente tem que matar Paulo. Aí o versículo 24 diz, porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. E aqui começa uma trajetória. Na rua direita, na casa de Judas, um homem sem rumo descobre o caminho. E esse caminho é maravilhoso, é extraordinário, mas também será um caminho de muito sofrimento e dor. E o que se diz é que dia e noite guardavam as portas para o matarem. Mas o versículo 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram aonde? Num cesto. Aí começa as peregrinações. Talvez colocaram um pano num cesto. Alguém andou com um cesto de noite e Saulo lá dentro preso num cesto. Alguém subiu a muralha das cidades, que eram cidades com muralhas, amarrou uma corda num cesto e começaram a descer o cesto, e dali em diante Saulo saiu fugido de Damasco. Descobriu o caminho.
possivelmente de madrugada, sem muita direção, talvez com algum pano no rosto. E ele saiu. E para onde ele foi? Sim, agora sim, conforme ele diz aos Gálatas, decorrido 3 anos, eu subi para Jerusalém. Ele sai de Damasco e vai para o foco de perseguição que seria pior. E quando chega lá em Jerusalém, ele vai para ver os apóstolos. Porque a caminhada de Saulo agora não ia ser fácil. E ele foi aos apóstolos. E a gente vai ver no próximo domingo, se Deus permitir, que quando ele chegou lá, sabe aquela coisa que quando o indivíduo chega, todo mundo dá um passo para trás? Foi isso que aconteceu. Quem é doido? Será que não é um plano? Será que não é uma trama? Será que não é uma estratagema? Será que não é algum ardiloso plano para se infiltrar? Até que um homem, que o livro de Atos testemunhas que era um homem bom, Barnabé, vai até ele e acredita nele. E isso a gente só vai ver no próximo domingo. Eu pensei que hoje a gente iria ver o que é que aconteceu em Jerusalém, a conversão dos samaritanos, a conversão do africano, mas a gente vê isso domingo, se Deus assim permitir. Mas o que eu quero que hoje você guarde no seu coração é que há um ponto na vida da gente que a gente precisa se achar no caminho. Haverá na vida de qualquer um de nós uma rua direita, haverá alguma casa de Judas e a gente sem rumo. Sempre existe. Se não existe isso, a gente não descobre o caminho. Pois eu repito, uma casa na rua direita, na casa de Judas, um homem sem rumo. Essa tem que ser uma experiência que a gente passa. Não necessariamente com os mesmos contornos, mas tem que chegar uma hora na vida que a gente diga assim: só tenho agora esse caminho, e esse caminho é Jesus. Quando foi que você perdeu o rumo e descobriu o caminho? É isso que a gente tem que acolher no coração. Ou você ainda está sem rumo? Tem uma hora que tem que botar o pé e ir para a vida, andar com Jesus. Vamos ficar em pé.